Miqueias, do capítulo 1 ao capítulo 3. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja testemunha contra vós o Senhor Deus, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está a sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam por um declive. Sucede tudo isso por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos farei uma assolação, porque pelo salário de prostituta os ajuntou, e em salário de prostituta se tornarão. Por isso lamentarei e uivarei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes. Pois as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, em Aco não choreis. Em Bet-Leafra, revolvei-os no pó. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tomará de vós a sua morada. Pois a morada de Marote espera ansiosamente pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata ao carro o cavalo ligeiro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, pois em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás a Morezete Gate presentes de despedida. As casas de Axibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que te possuirá. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Ai daqueles que nas suas camas maquinam a iniquidade e planejam o mal. Quando raia o dia, põem-no por obra, pois está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que contra esta família maquino um mal, de que não retirareis os vossos pescoços, e não andareis arrogantemente, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá contra vós um motejo,
e se levantará pranto lastimoso, dizendo: Nós estamos inteiramente despojados. A porção do meu povo ele a troca, como ele a remove de mim. Aos rebeldes reparte os nossos campos. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis, assim profetizam eles. Não se deve profetizar tais coisas. Não nos alcançará o opróbrio. Acaso dir-se-á isto, ó casa de Jacó? Tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura arrancais o manto aos que passam seguros, como homens contrários à guerra. As mulheres do meu povo, vós as lançais das suas casas agradáveis. Dos seus filhinhos tirais para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, pois este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Se algum homem, andando em espírito de falsidade, mentir, dizendo: Eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão, e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. E disse eu: Ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos. Os que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos e os repartis em pedaços, como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor. Ele, porém, não lhes responderá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz, enquanto tenho que comer, mas preparam a guerra contra aquele que nada lhes mete na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e trevas sem adivinhação haverá para vós. Assim se porá o sol sobre os profetas, e sobre eles obscurecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi, agora, isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel,
que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.